Irmãos internautas da Rede Amigo Espírita, aqui estamos, José Queiroz e a queridíssima Mari Lourdes, pareia de jarro hoje, inclusive, né? Tudo azul. Para mais um Página Aberta, esse diálogo fraterno em que a gente busca abordar sobre a ótica do Espiritismo as questões tão transcendentes trazidas, né, na revelação que Chico nos trouxe por Emmanuel na sua coleção intitulada Vinha de Luz. E hoje vai ser justamente esse livro que a gente vai estudar, né, que fala sobre a luz que segue sempre. Então vamos ver o que é que a doutrina espírita, nesse desenvolvimento do Evangelho nos trazido por Emmanuel, nos traz a razão para as nossas vidas, para as nossas luzes. Isso. Não é isso, Mel? Isso mesmo. Boa noite a todos e todas. É com alegria que estamos aqui. E hoje Emmanuel, né, com esse título belíssimo, vai nos trazer uma reflexão de uma passagem do Evangelho que está em Lucas 24, versículo 11, né, que ele sempre pega um versículo. Mas nós vamos trazer um pouco do que é o contexto desse capítulo 24, que é justamente uma passagem muito conhecida por todos nós cristãos, não é? Que se dá na visita das mulheres que vão ao sepulcro, né? E lá vão levando especiarias que prepararam, né, na madrugada. E quando elas chegam lá, observam, né, que a pedra que fechava o sepulcro ela foi mexida, né? E não encontram, e ficam assustadas e não encontram o corpo de Jesus. E elas ficam perplexas com esse acontecimento e ficam até um pouco atemorizadas, sem entender o que aconteceu, né? E nesse momento, né, como nós conhecemos a história, aparece dois homens com vestes resplandecentes e diz para ela: por que buscais o vidente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então ele relembra a elas o que Jesus tinha dito, né? Que Jesus já tinha preparado os seus apóstolos, né, os seus seguidores, que ele voltaria no terceiro dia. E ainda dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue, eles repetem o que Jesus diz, né? Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembra-se dessas palavras, diz o mensageiro, né? E aí ele diz, né, que elas possam ir e anunciar essas coisas aos 11 e todos os demais, ou seja, ele se referindo aos apóstolos e todos os outros que elas conhecessem, né? E era quem? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E suas palavras pareciam como desvario quando elas chegaram aos apóstolos, né? E disseram isso, e é esse o versículo que Emmanuel pega, o versículo 11, diz o seguinte: e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. E aí Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis, e retirou-se admirado com aquilo. Então, é esse momento, né, essa demonstração que o Cristo pronuncia, né, anuncia, e quando é de fato a realidade acontece, como os seus apóstolos receberam, e é mais ou menos sobre essa reflexão que Emmanuel vai nos trazer, não é, Queiroz? Eu acho interessante que esse tema, como sempre, né,
Emmanuel, a gente sempre diz que Emmanuel não bota uma vírgula sem uma razão de ser. E o título sempre tem algo muito forte, apesar de muitas vezes a gente olhar o que é a passagem, né, que está em Lucas, relacionada à descrença dos homens com relação ao que as mulheres tinham visto, tem a ver com a luz, né? A luz que segue sempre. Aí a gente fica nessa reflexão, porque o que é de religião, né? A gente vê que não é de hoje que a humanidade ela tem a questão de suas crenças, como também em contrapartida não é de hoje que os espíritos, né, os encarregados da manutenção do orbe do universo, eles conclamam as suas mensagens, nos trazendo de fato reflexões a seguir. Reflexões a seguir. E aí, quando a gente pega o título de Emmanuel, a luz, ela segue sempre. Então, dá para ponderar uma pergunta a respeito de nós mesmos. E nós? Como estamos nesse caminhar? O que estamos fazendo de tantas oportunidades, de tanto despreendimento por parte dos tutores do mundo maior? Porque nunca deixou, se a gente observar, nunca nos deixou de ter amor, oportunidades, né? Misericórdia, enfim, ferramentas, tudo que a gente precisa a gente tem na espiritualidade. E olha a primeira frase de Emmanuel, o primeiro parágrafo dele. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. Né? Então, a gente vê que de fato ainda falta um conteúdo de entendimento, um conteúdo de continuidade mesmo do propósito primordial da nossa existência. Essa questão, né? Tem gente que diz que o conhecimento de si mesmo é difícil. Mas aí a gente vê, será que de fato existe essa dificuldade toda? Né? Como é que a gente pode ponderar, Melry, essas questões, né? Porque a gente vê, meu Deus, em termos de religião, o mundo é muito mais dividido do que por outras coisas. Né? Existe um sectarismo, existe um querer saber sempre mais do que o outro. Existe aquela história ainda, né, de a minha manifestação ser uma manifestação superior à sua. Meu Deus! Né? Ainda tem muito essa questão egóica. Meu Deus, meu Senhor. Quando a gente lembra que falando para nós, o Cristo falou abertamente. O nosso Pai que está nos céus. Em algumas oportunidades o Cristo falou meu Pai. Mas quando ele falava esse termo individual, né, esse possessivo meu, é porque a gente tem que entender que naquele momento ele estava falando de uma dimensão de Deus que nós ainda não podíamos alcançar. Por isso que ele usava. Não era no sentido da posse, mas no sentido de um entendimento que ainda faltava à humanidade para compreender aquele Deus naquela dimensão crística. A intimidade que ele já tinha. Né? Que ele já tinha. É diferente do meu Deus que o homem professa. Porque esse meu Deus, como você disse, é um meu Deus no sentido de que a verdade é a minha, né?
de que a minha questão do egoísmo e daquele meu Deus, porque a gente precisa, infelizmente, as religiões, elas estão muito ligadas ao poder. Então, ter o conhecimento de determinada coisa é ter um poder além do outro. Então, eu acho que o meu conhecimento está acima do conhecimento do outro, né? E isso é tão interessante, que era nessa primeira frase, né, que ele traz, quando ele diz aqui: a perplexidade surgida no dia da ressurreição, e aí ele diz que é a mesma, né, nos tempos hoje, né? Sempre que a natureza divina, invisível ao olhar comum dos homens. Tudo que é novo, que não esteja na nossa visão comum, a gente tende a não aceitar ou a ter qualquer tipo de preconceito, né? Nós já tendemos, né, a ter qualquer tipo de preconceito, não é isso? Exato. Nós já vemos esse novo que chega com um olhar, não apenas da dúvida, porque a dúvida faz parte, e é isso que ele vai falar mais na frente. Porque nós precisamos questionar, averiguar, testar, para que realmente entender. Mas muitas vezes a gente simplesmente nega, rejeita, né? Então, e às vezes fica apenas numa admiração, e aí a gente tem os fenômenos espíritas como chamam a atenção, né? O fenômeno em si chama a atenção. Então, quando se vê uma carta psicografada, quando se vê qualquer outro tipo de realização mediúnica, uma pintura, ou seja, qualquer outra coisa, se tem um olhar, né, de que aquilo é espantoso, mas poucos vão buscar compreender e tirar as suas conclusões através do estudo. Poucos vão ter um olhar sem preconceito para ir tentando ver como aquilo acontece. Então é isso que Emmanuel vai nos chamar a atenção, né? Que é esse olhar ainda do que é comum para nós é aceito. Mas aquilo que não está no comum, muitas vezes, onde a força divina vem trazer, né, a sua mensagem, é nos trazida no entendimento de como algo sobrenatural, né, como algo fora da normalidade. Pois é. E aí, né, essa questão de entendimento, ela nos faculta muitas dificuldades, como a gente vê, né? E aí Emmanuel traça duas bases psicológicas no segundo parágrafo, Mel, né? A questão do ânimos e da questão do ânimas, que ele diz que as mulheres devotadas, mas quando ele fala aí a mulher, ele tá figurando, né, que se foram em romaria de amor ao túmulo do mestre, sempre encontraram sucessores. Ele está figurando as pessoas que não se deixam levar pelos seus personalismos, pela sua forma de ser, e sempre questionam, buscando uma forma de mudar, buscando uma forma de fazer melhor, buscando uma forma de internalizar o conhecimento para transformar em atitude prática. Lógico, sempre usando o discernimento, sempre usando o bom senso e tendo como base a realização da luz crística em nós. Não é? E aí ele faz, todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade, não é? Então, a base
de sustentação é justamente esse equilíbrio entre uma base de devotamento e uma base de entendimento, de busca da verdade. Não é? Porque se a gente deixar que apenas uma circunstância se eleve mais do que a outra, vem o fanatismo. Ou o fanatismo que leva, por um lado, a não entender a religião como sendo essa ponte de ligação, mas algo assim que é capaz de me deixar até lunático, né? É capaz de me fazer agir de formas desconexas, muitas vezes, com a realidade necessária e apontada. E se eu for por outro lado, muito, né? Eu deixo de lado o espiritual e acabo tornando-me um frio pensador que envereda pelo lado do materialismo destruidor. Do materialismo que nada respeita porque nada vem depois, a não ser o que está na sua frente, a não ser o que está na sua visão de toque. O que está além não importa a ele. Afinal de contas, né? A gente vê o uso das vertentes sendo utilizadas de uma forma destrutiva, tanto de um lado, do lado da religião, sem o freio da razão, como do lado da razão, sem a sustentação da religião. Mas não é uma religião no sentido do que a gente vê propaganda aí. Não é? Sem um nexo com a realidade. É por isso que o Espiritismo ele é maravilhoso. Porque ele reúne a verdade essencial da vida, nos 3 aspectos que a compõem. Né? No seu tripé de base, a ciência e a filosofia, ou seja, o pensar e o desenvolver do pensar. Na filosofia, o pensar, e o desenvolver do pensar, a realização da prática desse pensamento na ciência. Sempre ensejando essas 2 vertentes de base para alcançar um alicerce superior de entendimento. Não é de como a gente usa numa expressão mais corriqueira, de abestalhamento, não, né? Eu posso dizer assim, de vertente social e de base uma base sem sustentação nenhuma, que é a maioria das vertentes que a gente vê as pessoas falarem em religião, né? A religião ela é posta no mundo como algo assim de momento social mesmo, né? Não, eu vou ali ao centro espírita. Não, hoje é o domingo, é um ritual, é uma ida sem um refletir, sem um pensar. Tudo bem. A gente sabe que as vertentes, por mais que ainda não cheguem na razão da luz desse entendimento para essa verdade maior que o Espiritismo nos traz, né? Eles promovem de fato o bem, eles promovem de fato um desenvolvimento, eles deixam muitas vezes de efetivarem coisas no erro em prol do que comungam com a religião, como sendo a religião. Mas o que eu queria me deixar entender é que a vertente religiosa, a vertente espiritual, ela é tida como um mundo assim totalmente desconexo, um mundo quimérico, né? Aquele céu de contemplação ou aquele inferno de destruição, né? Algo como se não houvesse um discernimento, uma lógica, uma ciência mesmo, né? Uma base mesmo. De questionar, né? Não, estou dizendo assim, uma base de vida, não é? De vida. Porque a gente deve se questionar sempre essa questão. O que somos em essência? Né? Somos espíritos, ou não é? Isso. E eu estava lembrando aqui daquela fala
de Kardec, né? E da sua capacidade de nos trazer tanto conhecimento, da forma que ele justamente foi esse Pedro, né? Que se dispôs a levantar para averiguar a verdade. Quando chegaram para ele, disse, olha, está acontecendo um fenômeno fantástico aí, as mesas se comunicam, as mesas se movimentam. E ele, como um estudioso, logicamente nós sabemos que na necessidade da ciência de buscar o entendimento, ele vai criar um critério, né? E quando ele vê aquele fenômeno, ele começa a trazer toda uma busca de compreender, de entender, de ver o sentido. E a gente tem essa obra maravilhosa, logicamente com todo amparo espiritual que ele teve para que tudo corresse, né, como a espiritualidade tinha planejado. E aí, veja só, na Revista Espírita de julho de 1866, uma visão retrospectiva das existências dos espíritos, Kardec, ele diz na página 223 o seguinte: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do espiritismo, não faz senão colocar-lhes as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. E a gente vê, né? E a gente vê que isso vem acontecendo, não é? Uhum. As obras trazidas por Chico. Exatamente. Quantas e quantas obras, né? Pela pena de André Luiz, pela pena de Emmanuel, pela pena do irmão X, né? Estudiosos como Hernando Guimarães Andrade, como tantos outros que a gente vê aí, né? Que aí ele até diz justamente isso, Queiroz. Kardec diz o seguinte, no livro dos Médiuns, né? Longe de estarmos de considerar como absoluto e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos, novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar os estudiosos a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito de causa que nada tem de sobrenaturais. Ele se referindo justamente a isso nos livros dos médiuns, né? Então isso é interessantíssimo, desculpe. A gente poder observar a seriedade que Kardec trouxe nas suas bases. E o bom senso. O bom senso que ele deixa como referência para nós. Apesar né? da gente saber que a doutrina espírita transcende qualquer tipo de conhecimento que a gente ainda é capaz de suportar, porque ela traz a ciência do infinito, mesmo assim Kardec não se acha o dono da razão, não se acha o desenvolvedor. E Cássio diz alguma coisa bem interessante aqui para nós, né? Que a doutrina espírita é uma doutrina para maior reflexão sobre as coisas da vida e da morte, que em suma, meu irmão Cássio, é a mesma coisa, né? A vida, ela transcende para um lado, ela transcende para o outro pelas portas que a morte deixa, porque tanto quando eu venho de lá para cá, do mundo espiritual para cá, eu tenho que morrer lá para renascer aqui. Quando eu volto, eu tenho que morrer aqui para renascer lá. Então a morte, ela fica essa porta de passagem para me permitir, essa porta dimensional, vamos fazer assim, para me permitir esse ir e vir. Mas essa fala de Cássio é interessante, porque como nós temos medo da morte, quando eu digo nós, na maioria dos casos, né, quem não conhece a doutrina, quem não conhece justamente essa reflexão do simbolismo que essas duas dimensões, né, que continua sendo vida, imagina e teme a morte. Então o Espiritismo nos traz a possibilidade de refletir o que é realmente a morte, né, Queiroz? O que é a morte? O que é a vida aqui na Terra? O que é que isso representa? E aí a gente poder compreender que nós estamos, né, e essa frase é muito significativa, estamos numa experiência carnal, mas nós somos espíritos. Estamos nessa vivência no corpo.
mas nós somos além. Então, poder refletir sobre isso, que significa morte, que significa vida, né? Então, nos traz um olhar muito amplo e libertador. Libertador, consolador, como é o próprio nome e conteúdo da doutrina, né? E transformador. Sim. Porque ele nos dá sustentáculo. Ele nos faz ver a vida de uma forma totalmente diferente, de uma forma mais lúcida, mais na frente, né? Como Cássio também falou aqui, o Deus, ele passa a ser o Deus do universo, o Pai Nosso de todas as ocasiões, de todas as casas, de todas as causas, de todas as igrejas, de todos os seres e de toda a dimensão que eu puder alcançar e não puder também, né? É aquele Deus, de fato, amantíssimo, que sempre está ali, com as suas leis, com a sua presença divina, representada pelo Cristo, representada pelos seus prepostos e ministros das suas luzes, aqueles verdadeiros que trazem a mensagem, que continuam nos balizando por esse caminho. Se a gente ainda continua insistindo nesse caminhar de sofrimento, né, de pesar, de medo, é porque não refletimos o suficiente essa verdade que está para nós, está para todo mundo. Ela não está mais no véu, né? Ela está para todo mundo. Agora é incrível, é incrível, é incrível como a questão do indivíduo, como Emmanuel diz aqui, que se dispõe a levantar para a averiguação da verdade. É incrível como as pessoas não estão nem aí para fazer isso e preferem manter-se nesse mesmismo, né? Nesse idealismo circunstancial que não permite transcendências maiores, né? Justamente. E Kardec, Queiroz, fala na Gênesis, no capítulo 1, no item 52, ele diz o seguinte: a revelação faz-se assim parcialmente em diversos lugares. Desculpe, não era isso que eu queria mostrar. Os espíritos, né, é na Gênesis capítulo 1, item 50, que ele diz assim: os espíritos não ensinam senão justamente o que é mistério para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, que é justamente essa averiguação. Está aí os ensinamentos, mas nós precisamos compreender para até colocarmos em prática em nossa vida. Os espíritos não vão trazer tudo. E olhe que as coisas estão claras, bem mais claras, não é? Porém, nós precisamos de compreender. E aí a gente tem no Evangelho, né, o advento do Espírito de verdade, quando ele diz: vem como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Então ele já veio revelar um pouco mais. A luz segue sempre, como diz Emmanuel. Exatamente. Né? Continua. E aí, né, sinceramente, como o nosso irmão José Ricardo aqui está explanando sobre a questão da doutrina, como ela é confortadora, né? Como ela nos traz serenidade, como ela nos dá a certeza do conforto. José Ricardo, eu sinto tudo isso assim, e falar dela de fato é encher o peito de alegria, de contentamento, de esperança, de motivação, de paz, isso e muito mais, né? Porque a gente se enxerga em essência como somos. A gente se enxerga amados por demasia, por todos os quiões do universo, né? Inspirados por Deus. Uma mensagem dessa que Mary acabou de ler, né? O Espírito de verdade dizendo: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. É algo realmente que não tem uma outra base, né? A não ser a base
do conforto mesmo, da esperança, né? E como Emmanuel vem dizendo, continua dizendo aqui na mensagem, em todos os tempos, os transmissores das notícias de além peregrinam na terra quanto hoje. Você vê como, de fato, ninguém está desamparado, ninguém está esquecido, ninguém está só, ninguém pode se ver ou se dizer triste ou esquecido. Repito, né? É uma questão de cegueira mesmo. É uma questão o desespero é aquela história, né, que alimenta o medo, porque eu não vou além. Eu não me transformo em buscador da verdade. Eu me contento com o que o mundo me apresenta, com o que os homens trazem, e não vou atrás, como o Emmanuel diz aqui, dos transmissores de notícias do além-túmulo, né? É uma reflexão que de muito, né, eu trago isso à tona, como as pessoas são curiosas de fato. Nós vivemos num país praticamente 100% cristão, praticamente. Existem exceções, existem muçulmanos, existem hinduístas, existem budistas, mas se a gente for fazer um contexto, né, a religião cristã aqui, se brincar, dá mais de 95% da população. É uma população enorme, muito grande. Eu estou falando apenas a nível do Brasil, não é? E aí, todos dizem amar, respeitar e seguidores do Cristo. E lendo no Evangelho, é lógico que se a gente tem a esperança nesse ser, o respeito a esse ser, e a gente busca nesse ser uma oportunidade de melhoria nossa, de transcender, de reconforto, a gente devia, ao mínimo, se apegar nas promessas dele para nós. Eu falo disso, daquela promessa que o Cristo fez antes de ir embora. Dizer que não nos abandonaria, não nos deixaria órfãos, e que mandaria um Consolador. Pediria ao Pai e ele mandaria um outro Consolador, o Espírito de verdade, para nos falar de coisas que a gente não entendeu em época e de fazer novas revelações para transcender e trazer de fato a consolação, porque o Cristo falou que era o Consolador que ia chegar, né? Isso. E quando a gente vê aí em redes sociais, em tudo que a gente possa imaginar, né? Um disse-me-disse, as pessoas falando, o Consolador já está entre nós, o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. O mínimo de um bom cristão que acredita no Cristo, o que é que deveria ser pela lógica dos fatos? Deveria buscar, né? Deveria inquirir, deveria ir atrás, procurar descortinar, procurar realmente entender, buscar que verdade é essa que estão dizendo que o Consolador já veio, que Jesus já trouxe, a sua promessa já foi cumprida. No mínimo, um cristão convicto deveria ir fazer isso, buscar, nem que depois ele chegasse à conclusão que não tem nada a ver. Não, isso aí é balela, estão dizendo, mas não é verdade. Eu vou esperar um pouco mais. Mas pelo menos ele teve a iniciativa, né, de ir atrás, de buscar. Ele teve a sede de Jesus, a sede do amor do Cristo, que de fato prometeu a consolação para aquele que perseverar, para aquele que ir até o fim. Mas aí a gente não vê isso, né? A gente vê ao contrário, pessoas que se fecham no seu ambiente de entendimento e não transcendem, não buscam algo que verdadeiramente pudessem, né, trazer essa libertação e essa consolação à tona. Aí Emmanuel diz, as escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia essa falange de noticiadores do além-túmulo, né, que trazem de fato as consolações. E aí, né, quer falar alguma coisa, André?
E aí Emmanuel continua dizendo: nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como os bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. Não é? E a gente fica, de fato, nessa questão. Onde está, de fato, a lucidez? Será que esses arrogos que a gente verifica aí, Brasil e mundo afora, em detrimento desse sentimento e dessa ideia deturpada de religião e religiosidade, né? Que circunscrita em um grupo mínimo a questão salvacionista e ainda admitir-se a questão do salvacionismo, né? Ainda admitir-se a questão do Deus de castas, do Deus de divisões, do Deus que segrega. Esquecem da mensagem de Jesus. Lembrando o que Cássio falou ainda agora. Deus Pai Nosso. Ou seja, o Cristo nos dá uma dimensão que a gente deve buscar intimidade com Ele. Aí a gente ainda vê pessoas orando para Deus aniquilar os inimigos, destruir os incrédulos, como se Deus pudesse se rebaixar a qualquer malfeitor que fosse. Como se Deus pudesse ser um agente da injustiça e da cegueira do coração humano. Isso. E aí, Queiroz, justamente Emmanuel vem responder, né, a essa questão. E quando ele diz que a maioria dos companheiros de jornada humana vive agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imoralista sempre lhe parecem consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Não é? Então, essa... Você ia falar? Eu queria que você desse uma fundamentação aí, ou uma expressão em termos consoladora, porque isso aí que o Marcelo está trazendo é uma realidade muito grande, né? Mas a gente sabe que, como Emmanuel diz, que esses missionários ainda prosseguem, eles estão se inspirando, eles estão trazendo a mensagem, então a consolação, ela reza, ela veza por esperança. E Marcelo nos lembra um negócio aqui, que as pessoas tratam umas às outras como tratam perfis em redes sociais, né? O curtir, o cutucar, algo assim, sem muitos, como uma banalização dos sentimentos, né? É uma realidade. Porque a gente precisa entender que, como o nosso ego, não é essa barreira de proteção para que a gente possa se ver e deixar ser visto pelo outro. Então é mais fácil eu criar um perfil para ser aceito do que eu encarar a mim mesmo. Então por isso que as pessoas, a vida social virtual é tão aquecida, mas a vida social no contato com as pessoas está muito fragilizada. Porque é muito mais fácil eu lidar com a ilusão e a fantasia e acreditar naquilo do que eu estar olho no olho. Porque olho no olho
é eu me mostrar, né? É eu estar na fragilidade da percepção do outro. Enquanto no perfil eu estou numa falsa proteção. E aí a gente vê, né, como tem tudo a ver isso que Emmanuel nos traz, né? E nessa ilusão que as pessoas estão, vão aceitando aquilo que parece ser simples, ser básico, e não se questionam. Será que é assim mesmo? Precisa ser assim mesmo? E até poder ir saindo dessa fantasia, desse esconderijo de uma ideia, de um perfil muitas vezes forjado, para que eu possa ser aceito ou eu queira mostrar o que eu não sou, né? E quando, daí a incompreensão de muitos mensageiros que vêm trazer a verdade muito simples, mas extremamente direta. E eu estava lembrando, Queiroz, a gente conversando aqui agora, eu estava lembrando, né, da minha trajetória dentro do Espiritismo, desculpa, onde poder compreender, que logicamente como cristã desde a infância, uma cristã bem, vamos dizer assim, praticante, né, onde vivenciei todas os rituais do cristão, e compreender que várias vezes a gente repete que é a nossa culpa, e poder descobrir no Espiritismo que não é a culpa, mas é minha responsabilidade. Isso, além de trazer para mim uma libertação, trouxe uma conscientização do que eu preciso fazer. Porque no momento que eu saio porque na culpa eu me aprisiono e estou, de certa forma, incapaz de reverter, porque já fiz e estou fadada na culpa. Mas o Espiritismo vem mostrar que nós somos responsáveis. E a responsabilidade nos permite a ação do conserto. Não é? Quando somos responsáveis por algo, nós estamos sendo chamados a corrigir. Né? E nem todos querem corrigir. Preferem ficar aprisionados na culpa, que aparece, né, que vão buscar um salvador para as suas dificuldades. E na verdade o Espiritismo nos diz que nós é que nos salvamos quando compreendemos qual é o verdadeiro objetivo da vida. E aí saímos das fantasias, podemos estar até nas redes sociais, mas estamos de cara limpa, nos mostrando quem verdadeiramente somos. E essa frase aqui de Emmanuel, ela merece que a gente repita ela, né? Ela traz realmente um entendimento do que ainda vem acontecendo no mundo. Quando ele diz aqui que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumado desvario. Então, é aquela história do gozo do aqui, do agora, do momento, irrefletido, não importa a consequência, né? A intensidade do prazer não é medido pela questão que você falou, que você trouxe com tão grande lume ao nosso entendimento, que é a luz da razão, a luz da verdade, que transcende justamente por esse meio imortalista, né? Porque nós somos espíritos imortais. Então, se a gente entender só essa palavra como verdade para nossas vidas, a questão da imortalidade, quantos e quantos atropelos, quantas e quantas encrencas não deixaríamos de realizar, porque pensaríamos, nem que fosse de uma forma egóica, nas consequências do que isso vai nos trazer lá na frente, nem que fosse de início sobre uma forma egóica, né?
Porque o ponto de partida ele tem que ser de uma base. Aí eu fico pensando como será a humanidade no dia que a reencarnação vir à tona como estudo das escolas de base, né? Mostrando essa responsabilidade, mostrando essa verdade da imortalidade como algo realmente que justifica esforços, que compreende os desafios, que sana e cicatriza as dores e nos prepara para a luta sadia do bom combate. Aí realmente já estaremos no Pense, auge, né? do mundo de regeneração, não é, Queiroz? Sem dúvida. Aí Emmanuel diz, né? Entregues ao efêmero, ao que é transitório, ao que morre, ao que é passageiro, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos, né? Cristo prossegue. Exatamente. Né? Então, e dentro dessa escala, né, que até a Marimeide falou aqui, lembrando da escala espírita, né, que mostra da diversidade dos espíritos e dos entendimentos de fato que surgem. Mas nos dias atuais existe uma possibilidade muito maior, pela presença já marcante do Consolador em nossas vidas, de podermos fazer o dever de casa da melhor maneira possível. Agora, para isso, precisamos discernir verdadeiramente quem somos e não mais nos deixar enganar como seres de carne que estão gozando um momento na vida e que tem um pensamento, um laivo, né, de religiosidade, hora ou outra, algum momento ou outro. Precisamos deixar de pensar desse jeito e começar a pensar como a verdade que transcende e que nos fala da vida como ela é. Espíritos imortais que realizam na eternidade de Deus as suas manifestações que são divinas e que estão latentes dele. Afinal de contas, como Jesus falou, onde é que está o reino dos céus? Dentro de nós. Dentro de nós. Então, meus irmãos, aprendamos com essas luzes maravilhosas que o Espiritismo, o Consolador prometido, amando do Cristo, por misericórdia e amor, nos deixa e nos traz, né? Esse legado maravilhoso, essa base realmente de consolação e transformação de vida. Agimos não mais por impulsos ou por momentos, mas por reflexão, por raciocínio, acompanhado pela tônica do sentimento de amor, sentimento de esperança, sentimento de paz, sentimento de compartilhamento, sentimento de diversidade na unidade da vida, sendo ela o universo. E assim o respeito surge, né? Assim a vida continua transbordando, os elementos continuam realizando os seus propósitos e nós vamos fazer mais firmemente a parte que nos compete nesse concerto maravilhoso que é a vida. Isso mesmo. Então estamos chegando, não é? Depois dessa reflexão final do nosso encontro do Página Aberta, e eu gostaria de trazer no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que nós começamos a falar do Espírito de Verdade, para que possa ecoar em nós esse consolo do Cristo, como Queiroz falou agora. E aí ele nos diz, né?
Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as palavras e que levanta as ondas. Eu revelarei a doutrina divina e como um segador liguei um feixe, o bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E fechando o nosso momento de luz, eu não poderia deixar de falar aqui, né, do que Marcelo nos lembra da palavra do Cristo, que a gente deve ter em mente isso com relação à doutrina que tanto nos serve, né, que tanto nos consola. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês, a luz nossa, deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está nos céus, né? Então, meus irmãos, reflitamos as nossas vidas no agir, no pensar da base imortalista que a ressurreição da luz do Cristo nos trouxe, que é o Espiritismo. Afinal de contas, como Emmanuel nos diz, a luz segue sempre e nós precisamos também brilhar. Muita paz, um beijo no coração de todos, obrigado por tanta coisa maravilhosa que aprendemos juntos hoje em mais um Página Aberta. Até quarta-feira que vem, meus irmãos. Ficamos na paz.